texto que a gente vai comentar hoje, no projeto O Evangelho por Emmanuel, do CEPAC, é do livro Fonte Viva, capítulo 132, Tendo Medo. Esse texto foi escrito por Chico, o Emmanuel, a partir do versículo, do versículo 25, do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, na passagem dos talentos, né? Mas pegou só o último versículo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Está falando só do terceiro servo. O primeiro que recebeu aqueles 5 talentos e multiplicou, fez 10. O segundo recebeu 2 talentos e multiplicou, fez 4. E o terceiro recebeu um único talento e por causa do medo, tendo medo, ele enterrou o seu talento para quando o Senhor chegasse, devolvesse o que era dele. E levou uma bronca do Senhor porque foi um servo incompetente, não soube desenvolver o seu talento. E ele não desenvolveu o seu talento, justificando por causa do medo do Senhor. E o medo não serviu de justificativa, porque ele foi repreendido pelo Senhor, porque ele não soube explorar, investir no seu talento. Aí a gente pega esse talento e traz para tudo na vida, né? Cada um, nós temos talentos diferentes, cada um segundo a sua capacidade, cada um segundo a sua necessidade, cada um segundo uma série de lógicas da lei divina. Mas nós somos diferentes, com talentos diferentes, e cada um tem que descobrir o seu talento, desenvolver talentos, né, desenvolver virtudes e utilizar de todas as formas o seu potencial, os divinos dons, né, como o Emmanuel fala sempre. E desenvolver isso, o medo atrapalha. O medo muitas vezes é justificativa para enterrar esse talento, para não utilizar esse talento. O medo do insucesso, o medo disso, o medo daquilo, e esse medo atrapalha muito. É nessa linha esse texto de hoje. E no texto, o Emmanuel já começa dizendo que da mesma forma como aconteceu com esse servidor invigilante da narração evangélica, da mesma forma como aconteceu com esse terceiro servo que enterrou o talento, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos. Uma justificativa do servo, porque ele só tinha um talento. Aí ele ficou com medo de perder o único talento que tinha e enterrou. Então, quando ele achou que ele só tinha um talento, aquilo ali foi ele se achar pobre, foi ele se justificar como pobre. E com medo da pobreza, ele justificou o medo de perder o pouco que tinha, né? Ele justificou a sua inércia, né? Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Porque todo mundo queria transitar no mundo cheio de talentos, cheio de possibilidades. E às vezes a gente vê talentos restritos e a gente fica com medo de usar esses talentos e a gente enterra, né? E recolhem-se à ociosidade alegando medo da ação. Muitas vezes, muitos de nós enterramos esses talentos, escondemos esses talentos com medo da ação, né? Aí o Emmanuel diz, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar as pessoas, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Olha quantos medos. E a gente tem todos esses medos, né? De enfrentar novos trabalhos, de servir, e a gente está preocupado em ser servido, em fazer amigos, a gente tem medo de se doar, porque a gente fala que vai ter ingratidão depois, e a gente fica medindo demais as coisas e deixa de fazer. E a gente tem medo de desapontar, as pessoas confiam na gente, e a gente não quer desapontar. Um pai, uma mãe, um chefe, alguém, e a gente acaba não fazendo, não sendo mais arrojado, não sendo mais competente pelo medo de sofrer. Esse medo de sofrer faz a gente deixar de fazer tanta coisa. Quanta coisa a gente poderia ter feito e não faz por causa desse medo de sofrer. né? A gente não se envolve em tanta coisa, nas relações humanas principalmente, pelo medo de sofrer.
medo da incompreensão, não vou fazer porque não vão me entender. Olha, né, tudo isso, né, são justificativas para que a gente enterre os nossos talentos. Né? Medo da dor, quanta coisa a gente não faz por medo da dor. Aí Emmanuel fala uma frase perfeita: na vida, agarram-se ao medo da morte, e na morte confessam o medo da vida. Ele fez uma frase de efeito, mas na verdade, na vida, ele considera a vida a encarnação aqui. É claro que a vida, do mundo, do ponto de vista espiritual, a vida é a imortalidade, não é essa. Essa é uma existência só. Mas ele está dizendo, quando está aqui, tem medo de morrer. E quando está morto do corpo, quando está na erraticidade, tem medo da vida, tem medo da imortalidade. Né? Bem faz a gente pensar essa frase. Aí, falando de medo, eu peguei o livro do Divaldo, psicografia do Divaldo, com o espírito Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, porque ele fala de medo. Nesse livro, o Divaldo fala que o medo é originário do espírito enfermo. Então, o medo acaba sendo uma doença, porque ele é originário do espírito enfermo. Ele vem do desequilíbrio. O espírito que está equilibrado, harmonizado, forte, não manifesta esse medo exagerado. Né? Então, ele é originário, ele vem dessa fraqueza, ele vem desse desequilíbrio, e o medo nasce daí. Né? Mas ele pode ser examinado em decorrência de 3 causas fundamentais. Olha as 3 causas fundamentais que o Divaldo e o Manuel Filomeno de Miranda colocam como fundamentos, né? Causa fundamental, fundamentos do medo. Né? É claro que não só isso, eles podem ser examinados por isso, não tem só essas origens. É o espírito adoecido, desequilibrado, desarmonizado, que por algumas razões, né, ele não consegue desenvolver os seus talentos. Mas a primeira causa, ele diz que são conflitos herdados da existência passada. A segunda, ele diz sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo. E a terceira, ele fala desequilíbrio da educação na infância atual. Vamos pensar cada uma dessas aqui. Então ele está falando de que o medo tem como origem, ele nasce, ele não é um dom, ele é uma imperfeição, ele é um sentimento adoecido, ele é um sentimento adoecido no espírito enfraquecido, e ele é originado nesse espírito e tem 3 causas fundamentais: conflitos herdados da existência passada, mas ele justifica. Conflitos herdados da existência passada é quando atos prováveis e criminosos desencadearam sentimentos de culpa e arrependimento que não foram reparados. Olha, então eu trago conflitos da existência passada quando muitos dos meus erros eu não tive tempo e nem conhecimento e nem esclarecimento e nem trabalho suficiente para reparar. Mas eu enxerguei. Como eu enxerguei, ele trouxe culpa, ele trouxe arrependimento. Aí eu tenho medo de sentir isso novamente. Eu tenho medo de me arrepender de novo. Eu tenho medo desses sentimentos, mais uma vez, de arrependimento e de culpa. Isso é uma das origens do medo. Olha só, como ele vem de longe. E esse espírito está em desarmonia desde longe. Desde a encarnação anterior, de outras encarnações, que ele vem acumulando esses desequilíbrios, essas desarmonias, e que ele vai tendo consciência de alguns atos reprováveis e não teve, por alguma razão, ele não conseguiu reparar ainda. Como ele ainda não conseguiu reparar, ele vive ainda esse sentimento de culpa e de arrependimento. E o sentimento de culpa e arrependimento muitas vezes impede a reparação, porque são sentimentos negativos. Antes não ter esse sentimento e fazer a reparação, mas aí é um outro assunto que a gente nem vai entrar agora. De alguma maneira ele não fez a reparação
e tem esse sentimento de culpa, de arrependimento, que isso é um dos fatores geradores do medo, um dos fundamentos do medo. Então é um medo que vem de dentro da pessoa. São desses medos que a gente fala, bom, é um medo, é um sentimento de medo que brota na pessoa. Aí vira medo de tudo mesmo. Medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, de desapontar, de sofrer e etc. O segundo ponto, ele fala sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo. Depois, na erraticidade, que o espírito toma consciência de uma série de coisas e vivencia uma série de coisas. Imagina uma vivência em lugares difíceis, em lugares de tipo esses que a gente assiste no umbral aí desses filmes do Nosso Lar e etc. Imagina esses sentimentos que ficam guardados no espírito, né? Sofrimentos vigorosos que foram vivenciados no além-túmulo. E também são sentimentos que a gente não traz com tanta clareza, mas que ficam guardados na gente, no sentimento que a gente traz do além-túmulo, a gente traz da erraticidade, de momentos difíceis que passamos depois de morte do corpo e etc. E um terceiro ponto ele diz que esse é da agora. Então ele desequilíbrio na educação atual. Ele colocou 3 pontos. O primeiro, que a gente traz de encarnações anteriores, de reparações que a gente não fez e que ainda deixa na gente sentimento de culpa, de arrependimento. O segundo, ele fala que é do período de erraticidade, que a gente traz esses sofrimentos do período de erraticidade. E o terceiro é da agora, de uma educação mal feita. Desequilíbrio da educação na infância atual, o desrespeito dos pais a essa personalidade em formação, criando fantasmas e fomentando terror. Do lobo mau para frente, qualquer coisa está deseducando. Do bicho que vai pegar, que vai comer e etc. Não faz isso, senão a polícia pega, não faz isso. Sabe, essa educação do medo, do terror, isso também alimenta o medo, é uma das causas, é um dos fundamentos do medo. Bom que ele colocou 3 fundamentos, né? Esse que vem de longe, que é do espírito, que vem de sentimentos de arrependimento e de culpa não reparados. Outro da experiência de sofrimentos da erraticidade e outros da agora. Esses 3 fundamentos justificam grande parte dos meus medos, que são medos de um sentimento de medo e que acaba contaminando todas as minhas ações e me fazem enterrar os meus talentos. Aí eu não consigo ir para a vida, para a luta, para o trabalho, para fazer o que eu vim fazer. Cada espírito volta com as suas necessidades de fazer o que ele tem que fazer, da luta que ele tem que travar, com o corpo que ele necessita, com os talentos que ele necessita, com as pessoas que ele necessita, e se eu enterrar esse talento, eu não vou conseguir cumprir essa minha missão. Missão regenerativa, não é missão de missionário para ajudar, é missão de um espírito que está em processo de evolução e de aprendizagem. Também do Divaldo, no livro Párias de Redenção, eu peguei um outro trechinho. Ele diz que o medo é verdugo impiedoso dos que lhe caem nas mãos. O que eu achei curioso aqui é que a gente cai nas mãos do medo. Ele não é uma coisa que todos como talentos normais. Ele é uma consequência, ele não é uma causa. Ele não é da criação. Eu não fui criado com o medo. O medo surgiu de mim mesmo. O medo, por isso é que o Paulo numa carta fala porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Então o medo não é uma dádiva divina. O medo é uma imperfeição humana. E não confundir o domínio relativo do medo com temeridade. Temeridade é outra coisa, aí é falta de consciência, aí é loucura. Mas nesse trechinho do livro Párias de Redenção,
O Divaldo diz: o medo é verdugo impiedoso daqueles que lhes caem nas mãos. Ele produz vibrações especiais. Olha a frequência do pensamento, do sentimento do medo. Como é um sentimento, esse sentimento contamina o pensamento e contamina e me faz a sintonia minha com outros sentimentos equivalentes. E aí eu vibro num padrão vibratório complicado. É o que ele diz, ó, produz vibrações especiais que geram sintonia com outras faixas na mesma dimensão de onda, produzindo intercâmbio infeliz com forças deprimentes e congestionantes. Então o medo me traz sintonias com sentimentos complicados, com sentimentos não só de medo, com sentimentos de frequência baixa como a do medo. Pode ser de medo, pode ser de qualquer outra coisa, mas me traz essa sintonia com faixas nessa mesma dimensão de onda. Então vários outros sentimentos estão nessa faixa de dimensão de onda. Então o medo pode chegar num sentimento de onda de um suicida? Pode. E outras tantas coisas, de uma depressão e etc. Então esse medo produz essas vibrações. Esse medo que é uma imperfeição, que é um descuido, que é um desequilíbrio, que é uma desarmonia, e a gente vai ser isso mesmo. O único perfeito que não tinha nada disso era Jesus, que ele tinha domínio espiritual sobre si, porque ele não tinha esses medos, porque ele já era resolvido. A semelhança do ódio, o medo aniquila os que o cultivam, desorganizando de dentro para fora. O medo não é um sentimento, o sentimento não é o que a gente tem de mais profundo, por isso o evangelho é de amor, porque mexe nesse mais profundo, no amor, no sentimento. Então esse sentimento de medo, ele desorganiza o homem de dentro para fora, porque é a partir desse sentimento que traz como consequência eu enterrar o talento. O talento enterrado está aqui fora, mas a causa de eu ter enterrado o talento está lá dentro, que era o medo. Então, o problema não é o fato de ter enterrado o talento. O problema é o sentimento que me fez enterrar o talento. De onde vem esse sentimento? Que sentimento é esse? Que causas são essas? Como é que eu posso trabalhar esse sentimento que me faz enterrar talentos a todo dia, a toda hora? Por todo tipo de medo. Como disse o Emmanuel lá em cima, medo de trabalhar, de servir, de fazer amigos, de sofrer, de incompreensão, medo da alegria, medo da dor, todos os nossos medos. Também no livro Palavra de Vida Eterna, Emmanuel e Chico, tem um texto Divinos Dons. Divinos Dons. E é aí que tem uma carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Mas não deu de graça, são atingíveis. É possível a gente chegar nesse espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Mas esse espírito é construído, porque sai da imperfeição para a perfeição. Então a gente passa pelos medos, e os medos a gente vai vencendo, e vencendo os medos a gente vai adquirindo essa fortaleza. E dentro do processo de aperfeiçoamento humano, a gente vem pelo amor e a moderação, que é o equilíbrio. Aí é o que ele diz: todos somos dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos da fortaleza, do amor e da moderação. Então não tem ninguém que precisa ter medo em enterrar os talentos, enterrar o seu talento. Porque todos somos dotados, todos trazemos recursos para desenvolver. Que recursos? Talentos, condição, para desenvolver aquele talento que a gente trouxe. Então ninguém veio para enterrar o seu talento, é o que ele está dizendo aqui. Ninguém veio para ter medo da vida, ninguém veio para enterrar o seu talento. Todos nós temos condições de desenvolver, porque não está desenvolvido. Então o talento, os dons divinos da fortaleza, do amor e da moderação não vêm prontos. Eles vêm para serem desenvolvidos, e todos temos condições de desenvolver. Todos os que lutamos, aqueles que enterram os talentos, não conseguem desenvolver os dons da fortaleza, do amor e da moderação. Olha que coisa, é um trabalho.
né? Aí o Emmanuel diz, a fortaleza, porque a fortaleza é um valor moral, então é um valor, né, de lá de dentro, ético, moral, do amor, que é serviço, olhar o outro, fazer pelo outro, serviço no bem, e da moderação que define o equilíbrio. Uma pessoa que enterra o talento não está em equilíbrio. O medo desequilibra, o medo desarmoniza, o medo traz a gente para aquela faixa de ação que a gente sintoniza com outros sentimentos também que complicam nossa existência. Aí ele diz, entretanto, a maneira de operário que foge ao trabalho da máquina, esperando receber o salário, sem suor no trabalho, nós desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida. O que é desertar da responsabilidade? Fugir do dever. E o que significa isso? Enterrar os talentos. Então, o ócio, a preguiça, o medo, enterrar os talentos, deixar de viver o que a gente tem que viver, correr das nossas dificuldades, fugir da vida, tudo isso é desertar da responsabilidade. Então, o livre-arbítrio, ele deixa a gente fazer nossas escolhas, mas umas escolhas que nós respondemos por elas. Essa resposta que a gente tem que dar às nossas escolhas, essa é a responsabilidade. Essa é a consequência das minhas escolhas, né? E aí eu posso enterrar um talento ou desenvolver esse talento, se eu não fugir pelo medo. Mas isso tem que ser aprendido. Porque se o medo for originário, por exemplo, em conflitos de existência anterior, a criança já nasce medrosa. Se for também, se tiver o seu fundamento em sofrimentos na erraticidade, ela também já nasce com esse medo, com esse pavor. Tem que ser trabalhado isso. E é um trabalho lento, um trabalho do espírito. Ninguém está falando aqui que seja um trabalho mediúnico. É um trabalho do espírito, de educação do espírito. Inclusive mediúnico, seja o que for. Mas é um trabalho de educação do espírito. Mas quem faz esse trabalho? Os pais que estão responsáveis agora. Os pais, as instituições que representam aquele terceiro ponto, que fazem parte dos 3 fundamentos colocados por Divaldo Manuel Filomeno. Então, desertar dessa responsabilidade, não cumprir o dever que a nossa consciência acusa, é enterrar o talento. É enterrar o talento. Também, Divaldo e Joana, conflitos existenciais. Ela diz, cultivados os sentimentos do medo, a existência torna-se um contínuo sofrimento. Exatamente o que o indivíduo mais teme. É o medo trazendo medo. Porque se eu tenho esse medo, que vem daquelas 3 causas, de existências anteriores, de dificuldades na erraticidade, de falta de educação, aqui na encarnação, pelos pais e etc., e eu começo a alimentar esse medo, eu começo a cultivar esse medo, a existência torna-se um contínuo sofrimento. Minha existência vai ser um sofrimento. Imagina, viver com medo de tudo. Que vida triste, né? Viver com medo de sair, com medo de chegar, com medo de trabalhar, com medo de fazer amigos, com medo de se relacionar com pessoas, com medo de trabalhar, com medo de tudo. É uma vida difícil, né? E esse medo vai sendo cultivado, ele vai aumentando. Então, se a gente cultivar esses sentimentos de medo, a existência torna-se um sofrimento contínuo. Exatamente o que o indivíduo mais teme. Então, cultivar o medo não aplaca o medo, alimenta o medo. Cultivar o medo não elimina o medo. Pelo contrário, fortalece o medo. Aí, se a gente estiver cultivando esse medo, e enterrar o talento é cultivar esse medo, se a gente não estiver fazendo o que a gente tem que fazer por causa desses medos, a gente está enterrando esse talento e a gente está alimentando, cultivando esse medo. E aí, por causa desse medo, a gente vai continuar sempre cada vez com mais medo. E era exatamente o que eu não queria. Era exatamente o que eu mais temia. Então, olha, uma atitude equivocada, uma atitude errada, vai fazer o contrário do que eu queria. O medo pode me fazer sentir medo a vida toda, a existência toda. A falta de compreensão dessa situação.
de superação dessa situação, de vivenciar esses talentos. Enterrar o talento, ou os talentos, enterrar as nossas possibilidades por falta de cumprimento dos deveres, da nossa responsabilidade, isso é alimentar tudo isso. E aí também tem educação para a coragem, também de Valdo. Ele começa a falar daquele terceiro ponto, que a educação deve ser desenvolvida no lar. A coragem deve ser desenvolvida no lar. A coragem deve ser desenvolvida no lar, desde os primeiros fenômenos reativos da personalidade infantil. Desde o momento que a criança começa a agir por si. Desde o momento que ela começa a manifestar a vontade dela, o desejo dela, que aí ela começa a mostrar a sua personalidade. Aí ela começa a mostrar medo, ela começa a mostrar insegurança. Né? Então, desde os primeiros momentos onde a criança começa a demonstrar a fenômenos reativos, ela começa a reagir mostrando sua personalidade infantil. Essa coragem já tem que ser desenvolvida, trabalhada, a fim de selecionar, a fim de escolher, dentre os impulsos dessa criança, os impulsos do primarismo, dentro de tudo que sai dessa criança, que mostra quem ela é, mostra inclusive os medos que ela trouxe da erraticidade, os medos que ela trouxe das reencarnações anteriores, mostra os medos que ela está tendo da agora, e a gente vai selecionando, quem trabalha com esse processo de educação, vai selecionando esses sentimentos, né? Orientando esses sentimentos de elevação ético-moral. Então, trazendo a força, trazendo a fortaleza, trazendo a virtude, trazendo esses sentimentos de superação desses medos, de forma a constituir uma couraça protetora em torno da existência. Então, esse trabalho que alimenta a fortaleza, o amor, o equilíbrio, serve de escudo. É essa couraça que protege contra esse sentimento de medo. Começa a fazer esse trabalho desde a infância. E como é que a gente tinha que fazer esse trabalho desde a infância e começa a falar que o bicho vai pegar? Que não sei quem vai matar, que não sei quem, que o escuro, não sei o quê. E a gente fica alimentando os medos da criança. Para ela ficar obediente, para ela ficar quietinha, para a gente poder descansar. Olha o que a gente está fazendo. Olha o que a gente está fazendo. O contrário do que a gente tinha que fazer. Depois fica um adulto medroso e a gente não sabe qual foi a nossa participação. Mas nós alimentamos esse medo, falando que se sair sozinho o lobo mal pega, o bicho pega, e se ficar não sei o que, sabe? O medo dos fantasmas, o medo dos monstros, os medos dos demônios. Olha quantos demônios a gente cria, quantos medos a gente alimenta. E quem sofreu na erraticidade um monte de coisas esquisitas, e a família, os pais ficam alimentando os fantasmas. Como é que vai curar esses medos? Vai ser difícil. Com o trabalho já seria difícil, não é fácil colocar a pessoa para trabalhar, para enfrentar esses medos tão profundos, que vêm de experiências difíceis na erraticidade, que vêm de experiências de várias encarnações. Já é difícil enfrentar isso com os pais ajudando. Imagina com os pais atrapalhando, alimentando mais medos ainda, para o seu benefício, para o benefício dos pais, para ficarem descansados. É complicado, né? E ainda nesse livro Educação para a Coragem, tudo aquilo que é desconhecido é normal gerar certo sentimento de medo, de precaução, porque gera uma incerteza e gera desconfiança. Então, aquele que não tem nenhuma ligeira atenção a mais com determinadas coisas desconhecidas é um temerário. Esse não tem consciência. Quem tem consciência das coisas percebe em momentos mais delicados. Ele não vai morrer de medo e entrar dentro do seu casulo, entrar dentro e se esconder. Ele vai enfrentar. Mas não é não ter medo de nada, enfrentar tudo de qualquer forma, pegar um revólver e fazer roleta russa. Sair correndo de carro num trânsito, passando nas esquinas, correndo, sinal fechado, como sinal de coragem. Isso não é coragem, isso é temeridade. Isso é falta de consciência. Não é isso que estão buscando.
Estão buscando a consciência, a compreensão. Qualquer coisa nova, uma relação nova, um emprego novo, qualquer coisa nova gera uma atenção especial. E essa atenção especial é um princípio de qualquer, é um sentimento. Mas é um sentimento que não pode me fazer enterrar os talentos. É um sentimento que me faz ficar mais atento, porque é uma coisa nova, desconhecida. Eu preciso observar melhor, eu preciso conhecer melhor, eu preciso experimentar com cuidado, eu preciso de prudência, eu preciso de harmonia, né? Eu preciso de equilíbrio. Eu não posso sair igual um maluco andando, correndo numa estrada que eu não conheço. Uma estrada que eu não conheço requer mais atenção, mas eu não preciso parar. Eu não conheço, então eu não vou nessa estrada porque eu não conheço. Aí o medo me paralisa, aí eu vou enterrar o talento. Ou então, para dizer que sou corajoso, eu pego a estrada que eu não conheço e saio disparado, correndo todos os riscos na estrada. É o meio termo. Eu nem paro e nem saio feito um louco na estrada. Eu dirijo com atenção. Então eu vivo com atenção. Nem paraliso pelo medo, enterro os meus talentos, e nem sou o irresponsável, um temerário, para dizer que sou corajoso. Eu vivo com atenção, eu presto atenção, eu tenho consciência, eu tenho razão, eu tenho equilíbrio, e eu busco essa harmonia, né? Então tudo que é desconhecido é normal gerar esse sentimento de precaução, porque gera uma incerteza, gera uma desconfiança. O excesso de cuidado, por exemplo, portanto, o excesso de cuidado em face dessas coisas, isso pode favorecer a estagnação e dar lugar a transtornos de conduta. É o excesso. O excesso de cuidado gera esse medo. O excesso de cuidado, o excesso. No livro Vinha de Luz, também o Chico Emmanuel, o Emmanuel diz: com raras exceções, observamos, na maioria das vezes, a fuga, o pretexto, o retraimento. Com raras exceções, a gente sempre foge, inventa desculpa e se esconde. Com raras exceções, nas nossas dificuldades, por causa do medo. Por causa do medo. Aí ele fala, aqui há o temor da responsabilidade. Tem gente que teme a responsabilidade pesa. Se tirar a responsabilidade, a vida fica mais fácil. Com a responsabilidade, realmente. E nós temos a responsabilidade na vida. Por quê? Porque nós respondemos por nós mesmos. Nós respondemos pelas nossas escolhas. Não dá para a gente ter medo da resposta, de responder por nós mesmos. Quem vai responder por mim? Aí não adianta eu ficar exercendo uma religiosidade, botando a responsabilidade sobre mim, nos santos, no anjo da guarda, em Deus, em Jesus. Não, essa responsabilidade é minha. Não dá para eu entregar ela para ninguém. Eu tenho ajudas, auxílios e etc. Não adianta eu ter medo da vida, medo de responder pela minha vida, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, né? Tem medo da responsabilidade, tem medo da crítica, receio de ser criticado, medo da crítica. Tem gente que não tolera, mas o que faz a gente não tolerar a crítica? Orgulho, é espírito orgulhoso, que não aguenta a crítica. Pavor da iniciativa, né? A gente tem medo de começar qualquer coisa, de não dar certo, muito também movido pelo orgulho, porque a gente não quer que dê errado, porque se der errado a gente vai se sentir menor. Aí ele pergunta, como é que o artista pode mostrar a beleza de uma melodia se ele não pega o instrumento? O instrumento da vida são os talentos. E se a gente enterra esses talentos, como é que a gente vai pegar a nossa lira e entrar nessa harmonia universal? A gente está desafinando nessa harmonia universal. No livro Divaldo, O Homem Integral, também Divaldo e Joana de Ângeles, olha que texto, olha que trecho bonito. E que são desculpas que a gente dá. Muitos de nós damos. Nessa luta nossa de sobrevivência, nessa luta furiosa que ele diz, né? As festas ruidosas, as extravagâncias de conduta, os desperdícios de dinheiro, o exibicionismo com que algumas pessoas pensam vencer os medos. Então ele está dizendo que muita gente mente para si mesmo,
pensa esquecer os medos, pensa vencer os medos com essas festas ruidosas, porque está na festa esquece, com a extravagância de conduta. Eu tenho possibilidade, minha conduta vai ser extravagante, vai ser exagerada, com desperdício de dinheiro, com exibicionismo. Elas pensam vencer os medos. Não estão vencendo os medos. Olha o que ele diz. Eles apenas se transformam em lâminas baças de vidro. Esses medos apenas se transformam em lâminas baças de vidro. O que é isso? Elas apenas se transformam em vidros embaçados. E aí eu observo a vida pelo vidro embaçado. Eu não enxergo a vida direito. Então, muitas vezes, essas festas ruidosas, essas condutas extravagantes, esse desperdício de dinheiro, esse exibicionismo que eu faço na intenção de vencer o medo, e me faz até às vezes esquecer um pouco, e ele não me faz vencer o medo. E eu só esqueço um pouco porque eu deixo de enxergar. Por quê? Porque a vida fica embaçada. Fica essa lâmina embaçada de vidro, e eu passo a olhar a vida por essa lente embaçada. E quem embaça essa lente? Essas distrações. Então essas distrações embaçam a minha lente e eu deixo de enxergar. Isso é o quê? Ilusão. Então eu vou viver iludido, achando que estou vencendo o medo, e não estou vencendo o medo. Eu estou apenas iludido. E eu vou observar por uma lente sempre distorcida, em face da ótica incorreta que eu olho a vida. Eu estou olhando a vida de maneira incorreta. Qual a maneira incorreta? Achando que vou vencer o medo, fugindo do medo, pelas festas, pela conduta extravagante, pelo dinheiro, pelo exibicionismo, pelo consumismo. Tem muita gente que quer fugir do medo por esse barulho. O barulho das festas, a presença do consumismo, isso embaça a minha visão da vida, mas não me faz vencer o medo. Eu não adquiro a fortaleza, que era um dom que eu precisava desenvolver ao infinito. Mas quem faz isso é o meu ego, que me faz fazer esse engano, trazer essa ilusão. E ainda nesse livro O Homem Integral, a Joana e o Divaldo, à medida em que a consciência se expande, então à medida em que eu começo a enxergar melhor, que a consciência amplia, que a consciência se expande, e a consciência é onde está a lei divina em cada um. Então, à medida em que eu começo a enxergar melhor a lei divina, à medida em que minha lente desembaça, aí eu vou desembaçando esse vidro, desembaçando essa lente. À medida que essa lente vai desembaçando, que eu vou enxergando melhor a lei divina, olha os olhos de ver de Jesus, que ele falava. Então, à medida em que a consciência se expande, o indivíduo se abriga. Onde é que é o meu abrigo? Onde é que eu vou me proteger? Na fé religiosa racional, não na fé que amedronta, na fé que assusta, na fé que aliena, na fé que só traz obediência cega. Essa fé não protege ninguém. Pelo contrário, essa fé alimenta muitas vezes o medo. E a gente tem testemunhos históricos dessa fé que alimenta o medo. E ainda hoje a gente vê muita fé alimentando o medo. O medo do demônio, o medo do inferno, o medo de um monte de coisa. Isso não é consciência. Isso não é consciência, isso não é uma fé racional. Então, à medida em que a consciência se amplia, o indivíduo se abriga na fé racional, na certeza da imortalidade. Olha como são conceitos importantes. Quando eu me abrigo na fé racional, da compreensão, que eu não tenho mais dúvida da imortalidade da alma, aí eu passo a não ter mais o foco somente nessa existência. Eu passo a ampliar a minha visão, o meu olhar. Eu começo a olhar para trás, vejo de onde eu venho, e olho para frente e vejo para onde eu ainda tenho que ir. Olha como a minha perspectiva aumenta, de um tempo delimitado para o infinito. É uma ampliação grande. Então a pessoa se libera, se agiganta, recupera a identidade, humaniza-se definitivamente. Essa é a vitória. Esse é o grande combate. Vencendo o medo e suas consequências. Sejam medos de ontem ou medo de agora. Então,
Como é que vence o medo? Com consciência. Então, o maior remédio para o medo é a consciência. Mas não é uma consciência racional, equilibrada, né, de fortaleza. Jesus tinha essa consciência. Onde é que Jesus teve medo? Da cruz? Não teve. Né? Dos poderosos da época? Não teve. Dos religiosos da época? Não teve. Onde é que teve o medo de Jesus? Não teve, porque ele tinha consciência. Tanto que ele falou, como é que eu vou falar, Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? Então ele tinha consciência do papel dele, ele tinha consciência do que ele veio fazer. Ele veio para essa hora, para dar esse testemunho, essa exemplificação, trazer esse ensinamento, trazer essa mensagem. Ele tinha consciência do papel dele, de mestre. A coragem é essa intrepidez que se desenvolve no ser humano, é essa decisão que se desenvolve, essa convicção que se desenvolve no ser humano, a fim de poder realizar os enfrentamentos da vida. A vida é essa luta. No mundo tereis tribulações, né? Mas tem de bom ânimo, tem que ter isso desenvolvido para enfrentar. Não é fácil, a teoria é uma coisa, na prática é mais difícil. Por isso exemplificar é mais difícil do que falar. A fim de poder realizar os enfrentamentos com decisão e altruísmo. Não é com egoísmo, é altruísmo, ao contrário. Mantendo a firmeza de espírito em qualquer circunstância. Foi o que Jesus exemplificou. Ele tinha firmeza de espírito em qualquer circunstância. Na hora da crucificação, ele não estava lá gritando, chorando, morrendo de medo. Não, ele não teve medo. Né? Essa foi uma grande exemplificação. O resultado de uma boa orientação espiritual, resultado de uma boa orientação espiritual, a coragem dignifica o espírito. Então, ele está colocando o trabalho de enfrentamento do medo como uma possibilidade de engrandecimento do espírito. Então, enfrentar os medos é uma possibilidade de evolução espiritual. Como é que eu vou enterrar o meu talento? Por isso que Jesus falou, servo mau e infiel. Porque ele fez o contrário do que tinha que fazer. Achando que estava agradando, porque guardou um talento para não perder. Porque o servo era rigoroso, o patrão era rigoroso. Olha, né, e a gente não entendia essa bronca que o servo que enterrou o talento levou. Então, resultado de uma boa orientação espiritual, a coragem dignifica o espírito, trabalhando suas necessidades e desenvolvendo os atributos que necessitam de expansão. Então, a coragem me permite ampliar minhas virtudes, porque tem virtude que sem a coragem eu não consigo chegar nela. Porque o medo me impede, me paralisa, eu enterro os talentos. E eu não tenho coragem de enfrentar as tribulações. Eu não tenho coragem de enfrentar esse processo que vai trazer evolução espiritual. E por fim, lembra de Jesus, né? Jesus Cristo, com muita justiça, denominado o herói da cruz, viveu corajosamente, em todos os momentos, sem submeter-se a dominadores da mentira, aos poderosos de coisa nenhuma, demonstrando que o amor é a força mais grandiosa que existe no universo. Por isso o Evangelho é de amor. Toda vez que a gente reflete, que a gente mergulha nos textos, que a gente entende por que o Evangelho é de amor. Porque esse amor é a linguagem, é a energia, é a força. Aí a gente entende também quando o João fala que Deus é amor. E a gente não fica pegando um Deus humano. E a gente entende essa energia do amor como uma energia capaz de transformar o homem. Mas é de dentro para fora. E esse medo não está no lugar certo. Ele tem que sair de nós, para esse amor ocupar esse espaço. Até a próxima.